E tem muito tempo que o Senhor tem usado a Igreja Batista das Nações para mudar vidas. Você foi mudado pela palavra de Deus, sim ou não? Eu fui mudado pela palavra de Deus. E a IBN foi um caminho do qual Deus nos levou a um nível de maturidade maior, de conhecimento, a um nível de cicatrizes. Quem tem cicatriz aqui, diga amém. Como Paulo diz, traga no corpo as marcas de Cristo, e são cicatrizes, irmãos. Deixa eu te falar, você tem que ter cicatriz, amém, irmão? Amém. Você não tem que ter ferida, você tem que ter cicatriz, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E essa palavra, ótimo. Essa palavra que eu vou trazer hoje, eu a preguei domingo passado lá na Igreja Batista das Nações, em Santo André. E eu quero trazer o contexto dessa palavra. Eu estava... O que aconteceu? Lá, para quem conhece, temos a casa da igreja em cima. E a gente angaria muita coisa de bazar, a gente consegue trazer bastante coisa. E está ficando tudo apertado lá, irmãos. Tá difícil. E o escritório que eu ficava na casa da igreja, eu chamei a graneiro e passei lá para a mesa da minha casa. Então eu trabalho home office. Porque a gente está abrindo espaço para colocar mais coisas ali. E no home office eu tiro desde as 6 da manhã até pelo menos ali 1 hora da tarde. Essa é a média de ter tudo aquilo que eu preciso fazer. Devocional, estudo, etc e tal. E eu paro para almoçar, etc. E depois a gente vai fazendo aquilo que precisa ser feito. E eu gosto muito de preparar antes a palavra do Senhor. Eu vou preparando durante a semana, porque o Senhor dá a palavra, assim eu creio, e Ele vai, durante a semana, enriquecendo com situações, com propósitos, etc. E foi na terça eu já tinha mexido em bastante coisa, já sabia a palavra que ia ministrar, estava tudo certinho. E na quarta-feira, também ainda mexendo na palavra, aí já mexendo para o culto da noite, que lá nós temos culto na quarta-feira da resposta, culto de oração, quarta-noite. Comecei a mexer lá e estava na minha parte, era 1h pouco da tarde, estava na minha parte doméstica. Qual parte doméstica? Estava lavando louça. Minha esposa trabalha, então eu tenho que fazer o máximo para ajudar. Para chegar em casa, porque, não é fácil. Quem trabalha fora sabe disso, sim ou não, irmãos? Pode ver que só a mulher falou. Porque sobra para a mulher quando chega em casa. Sim ou não? Então, homens, quem é homem? Diga amém. Tem um até que engrossou a voz. Homem, tem que lavar a louça, irmão. Eu aprendi a cozinhar com o Dr. Google. Aprendi a cozinhar para ajudar minha esposa. Mas não é isso que eu vou falar. Então, eu estava lá, no meu momento doméstica, lavando louça e tal. Nunca fica igual da minha esposa, mas tá lavado, aleluia. Eu sempre faço isso, escutando alguma coisa, uma pregação, um podcast, um estudo, alguma coisa. E o Senhor falou, não é isso que você vai pregar. Eu falei, lógico que é. Enfim, tive que mudar toda a pregação e ele me fez uma pergunta. Você realmente tem sido um instrumento em minha mão? O que eu respondi para Deus? Não sei. Eu pergunto para você tem sido um instrumento de Deus para alcançar vidas? Pergunta para você mesmo. E você mesmo vai dar a resposta para você mesmo. Hoje o título da pregação, se você anota e quer anotar, eu ia pegar, mas não precisa não. Corrigindo uma tradução da Bíblia cheia de erros. Repete comigo. Corrigindo uma tradução da Bíblia cheia de erros. Irmãos, de acordo com as estimativas, a Roseli deve saber muito mais isso do que eu, porque ela trabalha e lidera o campo missionário da igreja. Uma estimativa em tempo real hoje, domingo, temos em torno de 8.243.000.000 de pessoas no mundo, e nascendo, e contando. Em média, também vou te dar a porcentagem primeiro, 42,5%, que eu acho que é mais, e eu vou te explicar o porquê. Segundo o Joshua Project, cerca de 3,5 bilhões de pessoas
vivem em grupos considerados não alcançados pelo Evangelho. Cerca de 42,5% estão em grupos não alcançados pelo Evangelho. Ponto. Por que eu acho que é mais? Porque que eles contam países perseguidos e etc. Mas eu vou te falar porque isso vai aumentar. Porque às vezes dentro da nossa casa tem um grupo que não foi alcançado pelo Evangelho. O nosso vizinho pode ser um grupo que não foi alcançado pelo Evangelho. E isso não foi contado. E esse número pode aumentar muito mais. Pergunta. Por que Jesus morreu, irmãos? Quem sabe falar aí? Para nos salvar, lógico. Ponto principal. Reconciliar aquilo que foi perdido, eu e tu, para com Deus. Esse é o principal propósito. Mas tem um outro que a gente esquece, que é refletir a glória de Deus aqui na terra. Sermos representantes, embaixadores de Deus aqui, da glória dele. Qual que foi a primeira coisa? Eu gosto de fazer pensar, viu, irmãos? Porque eu aprendo assim. Qual foi a primeira coisa? Quando Jesus morreu lá, tu sabe toda a história, ressuscitou, as mulheres foram lá, não achou Jesus. Jesus, por que você procura aqui o vivo entre os mortos? E aquela história que tu sabe. Mas depois dessa situação, Jesus encontrou com os discípulos. No primeiro momento em que ele se encontrou com os discípulos, você lembra que Jesus falou? Ele disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu tenho vos dito. Então, a primeira coisa que ele disse, quando encontrou com os discípulos, depois de cumprir, de vencer a morte, disse assim: vai. Silêncio, não. Pergunta aí pro seu irmão assim: você foi? Qual a evidência do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo? Falar em línguas? Segurar a língua? Que às vezes é mais difícil do que falar em língua. Sabe qual que é a maior evidência do Espírito Santo? É o lema da Igreja Batista das Nações. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, eu não posso falar, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito vem sobre nós, o que ele muda, a primeira evidência é: seja testemunha. Não é sapatear, não é falar em línguas, mas é ser testemunha. E a primeira menção do ponto principal da palavra. Queridos e queridas, talvez eu e tu sejamos a única Bíblia que alguém vai ler durante toda a sua vida. E eu te pergunto, qual é a tradução da sua Bíblia? O que estão lendo em sua vida? O que estão lendo em minha vida? Essa pergunta me arrebentou ali naquele dia, naquela quarta-feira. Marlon, se olhassem para você, o que eles estão lendo? Irmão, a gente vive num tempo difícil, sim ou não, irmãos? Temos em Santo André uma igreja fechada que estão brigando para quem vai tomar conta. Uma igreja tradicional de Santo André. Não vou te falar o nome que muitos devem saber. É uma vergonha para o evangelho isso. Temos aí pastores se vestindo de mulher. E não uma, duas vezes. E de fio dental. Irmãos, eu nem vou comentar isso. Temos aí um que eu vi aí, um pastor discipulando uma garotinha de 15 anos, falando que na Bíblia ela precisa fazer aquilo com ele. Um pastor usando isso. E falava: não conta para sua mãe e nem para sua avó. Isso é de Deus. Outro que se diz crente, ia na igreja, recebia pseudo-profecias
e adultizava crianças. Tu sabe? O tempo está fácil, irmão? Você conhece alguém que já envergonhou um evangelho? Eu já conheço. Mateus 18, 6 e 7 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos. Muitas vezes a gente pensa que é criança, irmão, mas o original da Bíblia é micros. Micros você pode usar tanto para criança como pode usar para pouco tempo. Então a gente pode usar como neófitos, novos convertidos. Então, quando ele fala ali, o versículo, deixa eu ler inteiro. Porém, qualquer que quiser tropeçar a um desses meus pequeninos, esse talvez, vamos aplicar essa palavra, com pouco tempo na igreja, que creem em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. E eu fui ver no original que significa ai. Ai significa assim. Denota pesar, dor, arrependimento diante de uma situação pecaminosa. Ele fala, ai. E ele continua. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos. E é inevitável, irmãos, para separar os aprovados ou não. Mas termina assim, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Tenta imaginar o que é esse ai, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor nos chama para ecoarmos a voz dele aqui nesse tempo. Para sermos reflexo de Cristo nesse tempo. Sermos embaixadores. E eu vou te provar na palavra. Põe para mim 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3, por favor. Se eu não me engano, está na NVT ou NVI, um desses dois. Preste bem atenção no que está escrito. 2 Coríntios 3, verso 2, diz assim. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Você, eu, fala para o seu irmão assim, me ajuda a pregar aí. Você é uma carta que vai ser lida por todos. É Paulo dizendo, irmão. Verso 3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrito não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, aleluia. E gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos, aleluia. Isso que nos ensina que nós somos cartas vivas, escritas pelo dedo de Deus, como Tales diz. Mas deixa eu te perguntar. Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Há quem diz, e não podemos afirmar, porque não há uma certeza, que poderiam ser 14, porque talvez hebreus dizem que pode ser, mas não é um consenso. Ele escreveu ali 13 cartas, mas eu e você estamos sendo escritos pelo dedo de Deus através do Espírito Santo. Agora, que tradução nós somos? Paulo está aqui nos lembrando que o mundo lê a nossa carta todos os dias. E como falei no início, muita gente que nunca abriu a palavra, a Bíblia, ela está lendo você e eu. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, ou até na sua casa. O que está escrito lá? Amor? Indiferença? Fé? Medo? Qual é a tradução da sua Bíblia? E quando eu falo da sua Bíblia, é do seu coração, é da sua vida. A Bíblia diz que somos sal da terra e luz do mundo. Isso significa que não basta ter título de cristão. Significa que devemos viver como crentes. Viver como cristão. Falar que é crente é fácil. Viver como crente não é fácil. Tem gente querendo reescrever a Bíblia hoje, irmãos. Um grande pastor conhecido que até eu passei pelo menos uns 3 dias, eu acho que eu gostei dele. Mas ele saiu da igreja dele, ficou sabendo? Pediu a conta? Ficou sabendo, pastor João? Depois de 36 anos liderando uma igreja, começou a entrar heresia. Eu não sei, cara. O povo fica velho, fica pior, irmão. Devia ser como vinho. Quanto mais velho, melhor. Não, os caras, uns homens de Deus que influenciaram gerações, vai ficando velho, vai ficando torto, irmão.
Esse cara aí, ele tá doidão. Não vou citar o nome dele não vou perder tempo. Mas o problema é que as pessoas leem, eu não tenho nenhuma preocupação, entendo o que eu quero dizer, com esses cabra. Com esse pastor que tá andando de calcinha por aí. Eu não tenho problema nenhum com ele, meu irmão. Ele conhece a palavra. Eu tenho problema com aquele que ouve ele pregando e depois fala: ei, se o pastor anda de calcinha, você acha que eu vou ser crente? O problema são os bebês que se desviam e vão para o inferno por causa de homens e mulheres que não são bíblias vivas no tempo de hoje. Esse é o meu medo. Isso é o que eu penso. E eu quero trazer para você hoje, como fiz para a minha vida, nesse tempo que disse que o amor de muitos se esfriaria, e nós temos visto isso. Em qual área da nossa vida nós precisamos ser bíblias vivas? Hã? Todas. Aí você pega no original lá todas, vai lá para o grego, estuda lá em hebraico. Aqui o José Carlos, pastor, já estudou hebraico. Vai lá e busca o que significa todas no hebraico. Você sabe o que significa todas no hebraico, irmão? Hã? Todas. Repete comigo, todas? É todas. Não dá para escolher. Ou tu é crente ou tu não é. Ah, mas eu estou sendo trabalhado. Aí, glória a Deus, é isso aí, eu também estou sendo. E até a volta de Cristo Jesus, nós vamos ser trabalhados. Mas eu peguei algumas áreas rápidas, para que a gente faça um check-up. Faça uma tomografia na sua vida espiritual, uma ressonância, um raio-x, o que você quiser. Mas o importante é que você entenda que você é uma carta viva andando. E aonde você andar, você precisa refletir a Cristo. E a minha pergunta primeiro, como está a sua Bíblia na sua casa? Tu é uma Bíblia aberta no Salmo 91, que está até amarela a página, lá na sala? Você vai vira quase a Bíblia inteira, que endureceu já. Primeiro eu vou falar para você, marido. A mulher faz assim, É isso aí, desse jeito. Desse jeito. Dançou, Carlinhos, dançou, pastor. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Bem, marido, tu está sendo a Bíblia original? Ou tu está sendo apenas uma falsier reescrita com a tua vontade? Amar e morrer por ela. Todos os dias. Todos os dias. Mulheres, diz aí homens, uhul. Não, faz mais grosso, irmão. Uhul. Isso. Pensou? Vou falar assim, homem, uhul! Aí, irmão, vou ter que sentar com você e mostrar o cara da calcinha lá, irmão. Aí é complicado. Esposas, sede submissas ao vosso marido. Como assim submissa? O original de submissa é upotasso, que significa da mesma essência. É a palavra que Jesus usou em 2 Coríntios 15, quando diz, eu e o Pai. É essência, mas com papéis diferentes. Mulher, você não é menor em nada, mas você tem um papel diferente da tua casa. E é ser submissa ao seu marido na mesma missão. Não ser capacho, mas aquela que será usada por Deus, com sabedoria, com graça, com ensinamento e etc. E aí, mulher? Qual que está sendo a sua tradução? Rixosa? Tu é rixosa? Quem gosta de escutar aquele... na pia? No banheiro? Dá algeriza, irmão. A Bíblia compara a mulher rixosa a isso. Mas não acabou, não. Eu estou dentro da casa ainda, né? Filhos! Honra teu pai e tua mãe. Estou falando honra, estou falando concordar. Porque vocês acham que vocês sabem tudo. Aí os pais falaram, é verdade, é verdade, é verdade. Espera aí que vai chegar a sua hora, pai.
Filhos, honra teu pai e tua mãe. Não precisa concordar com tudo, mas respeita, honra, guarda, abençoa. Ei, primeiro mandamento com promessa. Só que é muito mais sério, porque ele fala, se você não honrar, sua vida será curta na terra. Você vai pagar com a sua vida. Quantos jovens morrem aí fora e desonram pai e mãe? Faz um levantamento. Filho, honre pai e mãe. Não porque merece. Tem pai e mãe que não merecem, irmãos. Mas ele não está pedindo. Se você acha que deve ou não, ele está falando, faz. Você está aí ainda, irmão? Arrependeu de ter vindo, não? Pais! Pais é pai e mãe, tá? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente fala, você tem que honrar pai e mãe, você tem que me honrar. Irmãos, para o filho é difícil honrar um pai e uma mãe que vive na carne, que não dá exemplo. É difícil. Estou falando como pais, às vezes a gente pode usar, você precisa me honrar, mas esquece de acabar de ler. Fala, pais, também não leve seu filho à ira. A ira no sentido de que acontece? Você está falando uma coisa e fazendo outra. Os filhos vão ficar bravos. Não vai concordar. E vai falar, é um hipócrita. E ele fala, crie seus filhos na admoestação do Senhor, na disciplina do Senhor. Quer um filho abençoado, sim ou não? Seja um abençoador. O lar é o primeiro capítulo da carta que o mundo lê. As pessoas vão olhar para sua casa. Não adianta ter uma vida espiritual na igreja cheia de aleluia. E lá dentro da casa, irmão, a Bíblia está rasurada por grito, por falta de perdão, por confusão. Não adianta. Nossos filhos aprendem mais do que? Mais pelo que vivemos do que pelo que falamos. Você pode dizer amém por isso? Amém. Um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo de Deus gera filhos para o mundo, mas não para viver no mundo, para influenciar o mundo. E filhos cheios do Espírito de Deus também ganham seus pais para Jesus. Vamos sair de casa agora. Aleluia. No trabalho, irmão, como que está o teu trabalho lá? Quem trabalha aqui, diga amém. Todos, irmão, porque quem não trabalha fora, trabalha em casa, sim ou não? Então, filho, só uma lembrança, você não trabalha fora e nem em casa, tem algum problema contigo. No trabalho, como que está o seu trabalho lá? Colossenses 3:23, tudo que fizeste, fazei de todo o coração como para o Senhor, não para homens, mas para Deus. Você é um crente 007 no trabalho? Quem conhece o crente 007? É da antiga, né? 007. Ninguém sabe que você é crente. E quando descobre, faz assim, você é crente? Isso dói, irmão. Irmão, as pessoas têm que saber que você é crente na igreja. Eu lembro, quando entrei lá na Picholé, um cara chegou pra mim assim, acho que no segundo, terceiro dia, chegou assim do meu lado. Você é crente, né? Eu falei, sou. Eu pensei que ele ia falar, que bom, né? Ele falou assim, você não é crente safado igual aquele ali não, né? Eu falei, irmão, eu não posso falar nada, você vai ter que ver. A Bíblia diz, Mateus 5,16, assim brilhe sua luz. Onde que tem que brilhar a luz, irmãos? É na escuridão. Não é aqui. Só tem crente, abençoado, cheio de luz. Não, é lá na treva. Lá na escuridão. Assim brilhe sua luz, na escuridão. Deixa eu te falar uma coisa, o seu local de trabalho é uma vitrine, é uma carta exposta. Você tem sido honesto no seu trabalho? Honesto no sentido de falar, eu trabalho disso e eu cumpro isso e com excelência. Ei, você é pontual no seu trabalho? Isso diz muito sobre você. E o problema, irmãos, é que muitos são pontuais no trabalho, porque se chegar leva bronca do patrão e pode ser mandado embora, mas na igreja não é pontual, só porque não recebe salário. Esse é um grande problema dos crentes. Mas a pontualidade demonstra quem somos. É uma carta que está sendo lida todos os dias no seu trabalho. Ah lá, é crente, ó, chega desleixado, chega atrasado todo dia. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi, meu. Você busca ser o melhor funcionário?
Você tem que buscar, porque você é crente. Uma vez eu ouvi de alguém, não lembro quem, mas eu ouvi da frase, falei, eu não contrato crente. Isso é triste, irmão. Isso é triste. Daniel se destacou na Babilônia, não falando, fazendo. Ele foi o melhor ali, em comparação. Então, testemunhar a Cristo é uma carta escrita com letra bonita, todo mundo quer ler. Mas se a letra for feia e rasurada, ninguém quer ler e ninguém vai entender. Qual tem sido sua tradução, irmão, no seu trabalho? Na igreja, aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado, para esse irmão. Faz cara de crente aí. Chega aqui e sapateia, aleluia. Uma vez o Zé Carlos chegou para mim e falou assim, pastor Zé Carlos, eu não posso ir para lá, né? O pastor Zé Carlos falou assim para mim, não, você levantava a mão, eu pensava que você era crente. Lembra? Eu falava, um dia eu quero adorar igual esse cara. Só que naquela época eu estava zoadão, irmão. Eu fumava, eu bebia, mas levantava a mão na igreja. Era cara de pau. E o Zé olhava assim para mim e falou, olha, adorando igual esse cara. Ele não sabia nada. Na igreja é muito fácil ser crente, aleluia. Eu sapateio, eu falo em línguas. Eu dou um abraço no irmão e falo, a paz do Senhor. Deixa eu te falar, você tem que ser igreja lá fora. Aqui é fácil. Qual tem sido a tradução da sua Bíblia fora da igreja? Ei, eu não sei você. Eu tenho alguns problemas assim lá em Santo André. Você não é igreja sozinho. Você não é igreja na tua casa. Sabia disso, irmão? Faltando nos domingos. Ah, eu vou uma vez por mês só. Tá bom. Irmão, você pensa que você é igreja? Você não é igreja. Quando a gente anda sozinho, a gente vira presa fácil para o inimigo. Então não se é igreja não indo, não participando, não sendo. Entenda isso, irmãos. É palavra de Deus. 1 Coríntios 12, Paulo compara a igreja ao corpo de Cristo. Vamos supor. Imagina o cemitério do Curuçá ali. Que a grande maioria conhece. Você está lá de noite. Preste bem atenção, vai desenhando isso na sua mente. Você está lá de noite. Você está caminhando ali naquela parte de fora da calçada. E de encontro com você, vem um rapaz com duas muletas e andando porque ele teve que amputar a parte do pé. E ele vem andando, ele vai passar do seu lado. O que você vai pensar? Normal. Passou um rapaz que teve problema, teve que amputar o pé. Lembrando, isso é 11 horas da noite de uma dia de semana ali do lado do cemitério. Normal, o cara aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente, teve que amputar o pé. Agora, se você está andando no mesmo lugar, às 11 horas da noite de uma sexta-feira, aí vem de encontro a você um pé andando sozinho. O que você vai fazer, irmão? Você vai correr! Ei, um crente fora da igreja é igual, não é normal. É um pé andando sozinho. Somos corpo, irmão. Corpo. 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. É na igreja. É na obra. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. É estar envolvido, irmãos. É fazer aquilo que Deus pediu para você. Não é pastor, não é líder, não. É Deus que está falando. Seja abundante na obra do Senhor. E ele diz, ele promete, o trabalho de vocês não será inútil. Então a nossa carta aqui dentro da igreja é lida pelos irmãos também, irmão. O crente que está do seu lado está te lendo todos os dias. Nós somos lidos aqui dentro também. Uma igreja dividida é como uma carta rasgada, difícil de entender. Então seja igreja, irmãos. 4, partindo já quase para o final. Na família, só que não agora na família local, nuclear, ali sua casa. Estou falando na família geral agora. Os parentes, primo, tio, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o parente que todo mundo quer ir visitar? Ou você é o parente que ninguém quer ir visitar?
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. No Natal, o que você pensa? Ter que juntar de novo com esse povo. Vai ser uma confusão. É assim ou não, irmãos? Aquela ciclana vai estar lá. Aquele fulano vai estar lá, bêbado. Vai chegar falando um monte de coisa. Chega, aí não leva nada, só leva para ver. E para ver mesmo, porque nem doce é, só para ver. Só para ver que ele chegou. Não leva nada aquele irmão. Ei, nós somos lidos por nossa família. Esses dias a Ana, nossa prima, se converteu. Um tempo atrás. E desde então, somente nós éramos crentes e toda a família. E esses dias ela se converteu, aconteceu alguma coisa, eu mandei uma mensagem para ela. Ela falou, primo, vocês sempre foram um exemplo para mim. Vocês nunca desistiram, nunca pararam. E eu não sabia disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando a gente não era crente, entenda isso, irmãos, a nossa casa era cheia. Bebida. Era ou não era, já? Parou de beber, parou de... Mas mesmo assim, todos leem de longe. Mas deixa eu te falar, é muito mais difícil. Sabe por quê? A carta que escrevemos para a nossa família geral é muito mais difícil porque ela sabe quem eu fui. Ela sabe quem você foi antes de conhecer a Cristo. Então sabe do nosso passado. É muito mais difícil. Como que a gente muda isso? Sendo exemplo e não falando. Mostrando frutos. José no Egito foi assim. Os irmãos morrendo de medo. Ele escreveu uma carta para eles. Perdoou eles. Mas foi exemplo. Quinto ponto. Entre os amigos. Repete comigo, entre os amigos. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos, mas é na angústia de nossos irmãos. Irmãos, existe colega e existe amigo, amém? Mas entre colega e amigo, o testemunho só pode ser um. Você não pode ser crente na igreja e descrente com os amigos. Na Picholé, o pessoal... Quem conhece aqui vendedor de calçado? Quem já foi vendedor de sapato aqui? Levanta a mão aqui. Eu falava que vendedor de sapato não ia pro céu não, irmão. Olha, porque eu enrolei povo, hein? Aí chegava aquelas mulheres na Picholé, pedia aquela sandalinha cheia de tirinha assim. Aí tirava aquele pezinho delicado que tinha um cotovelo saindo do lado assim, aquela joanete desse tamanho. Aí botava aquela sandalinha, os dedão ficava tudo assim, tocando no chão. E falava assim, ficou bonito? Eu falei, nó, lindo! Foi feito por você! Tinha que vender, irmão! Vendedor não ia pro céu, não. Eu falava isso. É assim ou não, irmão? Tem que vender. Talvez o vendedor fui eu e o pé é seu, não sei. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, eu falei, sabe o que é bom para isso? Ela falou, o quê? Eu falei, limão. Ela falou, é. Eu falei, você pega uma lima desse tamanho. Era o único jeito que aquela joanete daquele tamanho, né? Não tinha outro jeito. E na Picholé, os caras chegavam e ficavam contando piada, um monte de piada suja. Só que eu chegava e sentava no sofá, os caras paravam. Em respeito. Porque ele sabe que eu não ia juntar com eles. Mas o problema é quando o crente senta, ouve e dá risada e se esbalda. E o problema é que quando começa a contar também. Ei, como que você é entre seus amigos? Jovens, adolescentes, na escola, como você é? Você é o crente ou você é aceito entre todos os amigos? Eu tenho que ser legal. Não, você tem que ser crente. Você é aquela pessoa que os seus amigos vêm pedir conselho para você? Vem pedir socorro, uma palavra de Deus? Você precisa ser, você é a Bíblia que eles estão lendo. Talvez eles nunca vão pegar numa Bíblia. Você é a primeira Bíblia que eles estão lendo. Como está a sua tradução entre seus amigos? Salmo 1, de 1 a 6. Felizes, nova tradução, linguagem de hoje, felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor,
E lá no final, não vou ler que não vai dar tempo. O final deles é morte e é inferno. Busque ser aceito por Deus e não por pessoas, irmãos. Porque quando você for aceito por Deus, você vai influenciar pessoas e elas vão buscar em você uma tradução bíblica viva, aleluia. Então, com os amigos, nossa carta precisa ser coerente. Imagina um monte de barquinho perdido. E você é o farol que está iluminando o caminho para o qual eles precisam andar. Esse sou eu e você, entre os amigos. E nos negócios, para encerrar. Provérbios 11:1. Na balança enganosa é abominação ao Senhor, mas peso justo é o seu prazer. Tem sido justo no seu trabalho? De tudo, irmão, até no tempo. Bem-aventurado que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor. O Senhor vê tudo, aleluia. Então no negócio ele também está olhando. Você é Bíblia no seu negócio. Negócios são capítulos da nossa carta que o mundo lê com lupa. Se forem escritos com integridade, glorificam a Deus. Mas se forem manchados pela desonestidade, afastam pessoas da fé. Zaqueu foi assim. Ele era um cara zoado. Conheceu a Cristo, converteu, mudou sua história, mudou seus negócios, devolveu tudo aquilo que ele fez de errado, 4 vezes mais, porque ele conheceu Jesus. Então, integridade é como um papel branco. Qualquer mancha aparece, destaca. Então mantenha suas páginas limpas, amém, irmãos? Coloque-se de pé.